Olá, queridos! Estamos no dia 19 de janeiro de 2022 e sigamos o nosso propósito de nós estudarmos a Torá, estudarmos a Palavra de Deus. Para quem não sabe, nós estamos estudando o livro de Gênesis, versículo a versículo e porção a porção, e atualmente nós estamos na porção de Toledot. A palavra Toledot, do hebraico para o português, significa descendentes, isto é, uma referência dos descendentes de Isaac. A porção que nós estamos estudando essa semana, ela abrange do capítulo 25 até o capítulo 28 do livro de Gênesis. E hoje estaremos aqui dando continuidade no estudo dessa paraxá, desta porção, chamada Toledot, descendentes. Repito, uma referência aos descendentes de Isaac. Queridos, antes de dar o tema do nosso estudo, eu gostaria de fazer uma leitura de uma gota de sabedoria do Rebbe Menahem Mendel e, posteriormente, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nos conta o Rebbe as seguintes palavras: a missão de toda a criação é determinada quase de imediato. E Deus disse: seja luz. O propósito da criação é que o mundo inteiro, até mesmo a escuridão, se torne luz. Rebbe Menahem Mendel. Daqui nós aprendemos com o Rebbe, com essa gota de sabedoria, que a proposta do eterno nosso Deus, a proposta de Hashem, a proposta do nosso Senhor, é que toda a terra se encha da luz. E nós sabemos que a luz, ela tem uma representação na própria Bíblia pela palavra do Eterno. Porque está escrito no livro de Telehim, no livro de Salmos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a nossa proposta nessa sequência de estudos da Torá, do livro de Gênesis, da Bíblia, da Palavra de Deus, é trazer luz para as nações, para todos os povos, raças, línguas e nações, para que assim nós aprendemos e entendemos qual é a vontade do Eterno para nossas vidas. Queridos, Paraxá Toledot, e vamos terminar hoje a Aliá número 1. O tema de hoje: cuidado com as escolhas erradas. E eu pergunto para você, alguma vez na tua vida você chegou a fazer uma escolha errada? Assim como eu já fiz muitas escolhas erradas. Você já fez escolhas erradas na sua vida? Sabe aquele site que você está pesquisando no Google e de repente você vê aquela camisa da hora, aquele tênis bacana, e você compra pelo site e de repente a camisa ou o tênis chega na sua casa e você abre ali a embalagem e você se depara com aquilo e não é nada daquilo que você imaginava. As escolhas erradas, elas produzem em nós frustrações. A palavra de Deus, ela nos aconselha a nós tomarmos cuidado com as escolhas erradas. Por quê? Escolhas erradas trazem frustrações. É esse o tema que nós vamos abordar aqui no nosso estudo da Paraxá Toledot e terminando assim a Aliá número 1. Queridos, na Aliá 1 da semana passada, nós aprendemos que o Isaac, ele casa com Revica, com Rebeca, e os dois, depois de 20 anos, recebem a bênção do Eterno de ter filhos gêmeos. O Jacó, o Yaakov, e o Isaf, o Isaú. A família agora, nesse contexto que nós vamos entrar aqui hoje,
ela é composta por 4 membros. O Isaac, a Rebeca, o Iacov, o Jacó, e o Esaú, o Esaú. E nos informa aqui a Torá que os meninos cresceram. Está escrito em Gênesis 25, versículo 27, e cresceram os meninos. E Esaú foi homem perito de caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Nos informa aqui o texto que agora os meninos, o Iacov, o Jacó e o Isaac, o Esaú, eles cresceram. Temos aqui o verbo crescer. E nos relata os sábios. Os sábios nos ajudam a interpretar esse termo, e crescer os meninos. Esse termo, e cresceram os meninos, é uma referência à maioridade deles. E na cultura judaica, uma pessoa, quando atinge a idade de 13 anos, o homem, ele atingiu a sua maioridade. Ele passa a ter agora algumas responsabilidades. Então nós aprendemos aqui, com a ajuda dos sábios, que tanto Iacov como Esaú, eles estão aqui com aproximadamente 13 anos para cima. 13 anos para cima. E nós percebemos aqui, nessa paraxá, nessa aliá de hoje, que esses 2 meninos, o Jacó e o Esaú, eles escolheram caminhos totalmente diferentes. O Jacó, nos informa que a Torá, ele foi um rapaz, um moço, que gostava de ficar em tendas. E tendas aqui nos conta o Midrash, que é uma referência do estudo da Torá, do estudo da palavra de Deus, das orações, da vida consagrada a Deus. Tenda aqui é uma representação de alguém que vai ficar sentado, estudando, aprendendo a vontade do Eterno. O Iacov, nos conta a Torá, ele escolhe essa parte de querer se dedicar às orações e à vida espiritual. Já o Esaú, era um perverso, era um assassino, era um moço que não gostava de estudo da Torá, de estudo da palavra de Deus, não gostava de orações, não gostava de aprender as leis dos sacrifícios que o Abraão, o Isaac ensinou para eles. Não havia interesse de Esaú pelas coisas espirituais. Então nós percebemos aqui, logo de cara, que o Esaú, ele fez uma escolha errada. Longe das coisas santas, longe das coisas do Eterno. Já o Iacov, ele decide dedicar-se à parte espiritual, aprendendo os mandamentos, na tenda, aprendendo a fazer as orações, aprendendo as leis do Eterno. Então nós percebemos logo de início que esses meninos fizeram escolhas totalmente diferentes. E assim se cumpre a palavra que Sem, filho de Noé, havia entregado a Rebeca, quando Rebeca vai procurar ele. Ele relata que o Esaú, ele realmente iria ter uma tendência para o mal e o Iacov iria ter uma tendência para o bem. Então a palavra do profeta, ela se cumpre. Jacó buscou a Deus, Esaú não buscou ao Eterno, o nosso Deus. E aqui, só para conhecimento, os Midrashim nos contam que o Abraão, nós sabemos que o Abraão ele morreu com 175 anos de idade. E nos conta o Midrash que o Esaú, aos 15 anos de idade, ele iria revelar a sua identidade. Ele iria mostrar verdadeiramente quem de fato ele era. Aos 15 anos de idade. O plano de Deus era que Abraão, o avô dele, vivesse 180 anos.
Mas o nosso Deus, que sabe todas as coisas e conhece o futuro, o nosso Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, ele sabia dessa rebeldia de Esaú se revelar para todo mundo aos 15 anos. Então nos conta os sábios que Deus tira Abraão, Deus tira o Abraão da terra aos 175 anos de idade, para que Abraão, o avô de Esaú, não observasse essa pouca vergonha que Esaú estava prestes a praticar. Então Deus foi bom com Abraão, não deixando ele ver a pouca vergonha que iria se tornar o Isaac, o Esaú. Queridos, quando nós lemos aqui essa paraxá, essa aliá, nós vamos perceber que há uma preferência dos pais em relação aos gêmeos. Gênesis capítulo 25, verso 28, nos conta que a Torá e amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Então nós vamos perceber aqui um gosto diferente. O Isaac era mais apegado com o seu filho Esaú. A Revica era mais apegado com Jacó. Então a gente percebe aqui nessa porção uma preferência em relação aos gêmeos. Jacó era muito apegado com o pai Isaac. Aliás, o Jacó ele era muito apegado com a sua mãe Revica e o Esaú era apegado com o seu pai Isaac. É uma preferência que mostra aqui a Torá sobre os gêmeos. Queridos, chegou um dia nessa paraxá, nessa aliá, que o Abraão, o vô dos meninos, morrera. E nos conta que o Abraão, como já relatado, ele morreu aos 175 anos de idade. O que aconteceu na morte de Abraão? Vamos fazer a leitura do livro de Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 25, verso 29. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Nos conta o Midrash que justamente no dia que Abraão morreu, o Jacó, de acordo com o versículo 29, ele faz um guisado. E o Esaú veio do campo, muito cansado. E como nós sabemos que o Abraão morreu no dia em que Jacó fez esse guisado, essa sopa de lentilhas? Como nós sabemos? As lentilhas, elas têm um peso na cultura judaica daquela época. Sempre que alguém da família viesse a óbito ou viesse a falecer, era costume naquela época alguém da família fazer uma sopa de lentilhas. Eu não sei se você já reparou, mas o formato da lentilha é um formato de círculo. E isso mostrava para as famílias que a nossa vida ela é um ciclo que se inicia com a vida e termina com a morte. Então, fazer um guisado, fazer uma sopa de lentilha, era uma prática para acalmar, para diminuir a dor da família e fazer com que a família entendesse que a vida é um ciclo. O início se inicia com a vida e termina com a morte. Era uma forma de consolo para que os familiares aceitassem mais rápido a morte. Então nos conta os Midrashim e nos conta os sábios que no dia da morte de Abraão, o Isaac, aliás, o Jacó, ele faz uma sopa. O Jacó é um cozinheiro, a gente está percebendo aqui no texto, e ele se preocupa
com essa atividade de fazer aqui a sopa de lentilhas para acalmar, diminuir, minimizar a dor da perda do vô Abraão. E enquanto isso, nós vamos aprender aqui que o Esaú parece que não sente a dor da morte do Abraão, do avô dele. Pelo contrário, nesse dia o Esaú ele estava caçando. E nos conta o Midrash que justamente nesse dia o Esaú, ele cometeu um pecado de tomar uma moça comprometida, isto é, na morte do vô Abraão, nos conta o Midrash que o Esaú volta do campo, mas que naquele dia ele tinha praticado um ato de adultério e matado uma pessoa. E o Jacó está lá fazendo a sopa de lentilhas para minimizar a dor da família, porque o Jacó era muito preocupado com essa parte, era um cuidador, entendia muito bem as coisas espirituais, mas o Esaú não queria saber de nada. Nesse dia, cometeu adultério, praticou um assassinato, mesmo com a morte do avô, não houve sensibilidade com a morte do seu avô Abraham. Então, por aqui, a gente já começa a perceber, falando dentro do tema, que o Jacó escolheu um caminho muito diferente do Esaú. O Esaú, nada de Deus. Jacó, muito de Deus. E nos conta aqui o livro de Gênesis, capítulo 25, verso 30, as seguintes palavras. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então o Esaú, ele chega da caça, e ele encontra o Jacó preparando a sopa de lentilhas para a família. E ele está muito cansado e ele quer a sopa, ele quer beber da sopa, e ele pede para o seu irmão Yaakov deixá-lo tomar daquela sopa. E aí, nós vamos nos deparar aqui que o Jacó, ele faz uma proposta para o Esaú. Versículo 31. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Queridos, o Jacó, que era irmão de Esaú, ele sabia dos deveres espirituais do primogênito. O primogênito, que no caso era o Esaú, ele tinha os privilégios, é bem verdade, mas o primogênito, ele também tinha deveres espirituais. E nos conta os sábios que o primogênito, eles faziam o papel de Corém, eles faziam o papel do sacerdote. Então, por via de regra, o Esaú deveria ser dedicado a Deus, conhecer a Torá, conhecer a palavra de Deus, fazer os sacrifícios como sacerdote da família. Enfim, era uma função importante. O Esaú tinha uma função importante como primogênito de fazer toda essa parte espiritual. Mas o Yaakov sabia que o Esaú não tinha nenhum interesse pelas coisas do eterno. O Esaú não queria saber de ler a Bíblia, de orar. O Esaú não tinha cabeça para organizar o sacrifício para o eterno. O Jacó sabia que o irmão dele, de Deus, não tinha nada. E o Jacó sabia também que para fazer esse tipo de trabalho era necessário ter uma vida com o eterno. Era necessário andar em santidade. Então, nós percebemos aqui que o Jacó, ele é temente a Deus. Ele se preocupa com a vida espiritual. E o Esaú escolhe um caminho totalmente diferente, um caminho totalmente errado. E daqui nós aprendemos que existem escolhas que nós fazemos, que nos reprova a fazermos qualquer trabalho para o eterno. Existem decisões, posturas, comportamentos que nós tomamos que nos reprova
de fazermos um sacrifício, um serviço para o eterno nosso Deus. A prova está aqui. O Esaú não tinha nenhuma condições de ser o chefe espiritual, o líder espiritual da casa dele. Como primogênito, ele não tinha nenhuma capacidade para isso. Até porque ele escolheu o caminho errado, desprezando as coisas do eterno. Queridos, e pergunta o Esaú para Jacó, mas por quê? Por que você quer comprar a minha primogenitura? E o Jacó, ele responde para Esaú, olha, Esaú, para fazer as coisas de Deus, é preciso andar com ele. E responde Jacó a Esaú, quando um primogênito, quando um sacerdote vai fazer um sacrifício, se ele não estiver com a vida correta, ele corre até risco de vida. Respondeu Jacó para Esaú. E aí, a informação que nós temos, e fica bem evidente para nós, é que o Esaú, não estava nem aí com a sua primogenitura. Até porque ele não gostava das coisas espirituais. Escolheu totalmente um caminho errado. E nos relata o livro de Gênesis, o livro de Bereshit, no capítulo 25, versículo 32, as seguintes palavras. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Nós vamos ver aqui um descaso com a primogenitura. Desprezar a primogenitura implicava em negar a Deus, implicava em negar os mandamentos de Deus, implicava em negar a vida espiritual. E nós percebemos aqui que o Esaú, ele escolhe desprezar a sua primogenitura. Ele despreza as coisas de Deus. É isso que nos informa aqui a Torá. Escolhas erradas. E nos conta a Torá, no capítulo 25. Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Repare bem o que diz o texto bíblico. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Daqui nós aprendemos que o Esaú, fez escolhas erradas. O Jacó fez as escolhas corretas. Preferiu ficar na tenda. Preferiu sentar, aprender a Torá, aprender as histórias que Adão e Eva transmitiram aos seus descendentes. Jacó sentou na tenda, aprendeu a história de Adão e Eva, a história de Noé, aprendeu sobre os sacrifícios, aprendeu sobre a palavra de Deus. Mas o Esaú, escolhas erradas. Eu quero te perguntar hoje, no dia 19 de janeiro de 2022, quais caminhos você tem escolhido na sua vida? São caminhos corretos? São caminhos de Deus? Para onde você está indo? Para o campo, atrás de caça, atrás de homicídio, prostituição? Ou para a tenda, que representa aprender a palavra de Deus, aprender as orações, se conectar com a Shem? Qual caminho você está escolhendo hoje? Quem é você? Esaú ou Jacó? Nós aprendemos aqui que esses meninos escolheram caminhos totalmente opostos. Um escolheu a presença de Deus. O outro desprezou a sua primogenitura. Vendeu. Não queria nenhuma responsabilidade com sacrifício, com leitura da Bíblia, com orações. Não queria ser o sacerdote do lar. E vendeu a sua primogenitura. É isso que nos revela aqui a Torá. Eu queria
reforçar esse conceito de escolhas erradas, a palavra do Eterno, a palavra de Deus nos exorta, dizendo, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 55, verso 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Eterno. Nós percebemos que o caminho de Deus é diferente do nosso caminho. Muitas vezes nós pensamos que o nosso caminho é o caminho correto e acabamos fazendo escolhas erradas, acabamos desprezando a nossa primogenitura. E lá no livro de Provérbios 14:12 está escrito: há caminhos que para o homem parece perfeito, mas são caminhos de morte. Porventura já não fizemos escolhas erradas? Não já erramos por escolher caminhos errados? Não já compramos lá do site aquela camisa, aquele tênis, e quando chegou no nosso lar, surpresa, não era nada daquilo que eu imaginava. E eu fiquei frustrado. Assim é quando nós fazemos as escolhas erradas. Então, nessa Parashá Toledot, na Aliá número 1, eu queria trazer essa reflexão para nós, nessa data. Tomemos cuidado com as escolhas erradas. Certa vez o profeta Elias, ele fez uma exortação para o povo de Israel. Lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, está escrito: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Nós não podemos ficar em cima do muro. Nós temos que escolher hoje. Nós precisamos escolher hoje. Deus nos deu o livre-arbítrio para nós escolhermos hoje entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Qual caminho você quer hoje para a sua vida? Quais caminhos você tem andado? Quais decisões você tem tomado? Quem você está consultando? Para quem você está vendendo o seu tempo? Para as redes sociais? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia, que você orou, que você conectou com Deus? Qual tem sido o seu comportamento no meio dos ímpios? Será que as pessoas estão enxergando a presença do Eterno na sua vida com bons comportamentos que glorificam ao nosso Deus? Qual é o valor que você tem dado à sua primogenitura? Que nós possamos refletir. Parashá Toledot, Aliá número 1. Cuidado com as escolhas erradas. Esaú escolheu um caminho totalmente errado, desprezando a sua primogenitura, desprezando a sua vida espiritual. E Jacó fez a escolha certa. Ficou na tenda, aprendendo a Torá, aprendendo a palavra de Deus, aprendendo a orar, aprendendo as leis sobre os sacrifícios e sendo o homem da casa, o sacerdote da casa, trazendo assim o conhecimento, a luz de Deus para a sua casa. Que nós possamos fazer a escolha correta. Que o Eterno te abençoe mais uma vez.